Olá, tudo bem? Namastê, espero que todos estejam bem. E hoje eu tô aqui não para fazer uma reflexão diária, mas para gravar um vídeo sobre anjos. Algumas pessoas me pediram um pouquinho da história dos anjos, como que chegamos aos anjos, né? E eu resolvi fazer um breve resumo sobre os anjos, para vocês conhecerem um pouquinho sobre os anjos cabalísticos, tá bom? Bom, em primeiro lugar, nós devemos entender que os anjos, eles são seres energéticos que têm uma luz, que a energia deles é tão forte quanto a luz. Tem muitos estudos sobre a história dos anjos. E então, mas a história efetivamente, ela é muito pequena. Não tem muitos documentos históricos e os que tem são muito poucos e difíceis até de ter acesso sobre eles, os anjos. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que quem descobriu os anjos, as primeiras pessoas, na verdade, que começaram a acreditar nos anjos foram os judeus, através do cabalismo, da cabala, né? Então, esse mundo cabalístico, ele foi dividido em 4 hierarquias energéticas: a emoção, a criação, a ação e a formação. E os anjos estão dentro dessa categoria da formação, que é a terceira categoria, ao qual os anjos fazem parte. A palavra hebraica para anjo é Malakel, que significa mensageiro. E a tradição católica, ela decidiu dividir os anjos em 3 grandes categorias e suas subcategorias. Então, nós temos os serafins, querubins e tronos. Depois nós temos as dominações, que é potências e virtudes. E depois nós temos os principados, que são os arcanjos e os anjos. E cada categoria dessa tem um príncipe regente. E dentro de cada categoria dessa nós temos os anjos, que são 8. Então, nós temos 9 categorias com 8 anjos em cada categoria dessa, formando, então, os 72 anjos. E como esses anjos, eles chegaram aos nomes desses 72 anjos, né? Bom, os cabalistas, eles fizeram um estudo. Bom, só para simplificar, a Cabala estuda as letras e os números de textos sagrados da Bíblia. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho sobre a Cabala, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, o que aconteceu? Deus, segundo a Cabala, é representado pela letra Iod, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Se nós juntarmos o 10, as grandezas 15, 21 e 26, que são, pela numerologia, os valores dos grupos das letras da palavra Jeová, nós então chegamos ao resultado de 72. E daí que surge o nome dos 72 anjos. Como os judeus ortodoxos, eles não pronunciavam o nome de Deus,
Então os cabalistas, eles desmembraram Yahvé, que através dos 3 versículos misteriosos do capítulo 16 do Êxodo, acrescentando os nomes divinos, Iar, El, Ael e Iel. Com esses desdobramentos e terminações deram o nome aos 72 anjos. Então foi assim que surgiu os 72 anjos, através do desmembramento do nome de Yahvé, que é o nome de Deus. Então o que acontece? Nós temos então 72 anjos, cada anjo dentro da sua categoria. Cada anjo ele é responsável por 5 dias do ano. Então, cada anjo desse tem 5 dias do ano. Se você somar, vão sobrar 5 dias. Esses 5 dias são dos gênios da humanidade, que são pessoas especiais que têm esse dia reservado para eles. Não tem anjo, mas porque elas fossem como se fosse uma representação. Elas têm algo especial. Elas têm algo que tornam elas especiais e por isso elas têm aqui na Terra uma missão a cumprir. Elas como se fossem enviadas desses anjos aqui para fazer um papel bom para a humanidade. Existem pessoas que não sabem disso. Existem pessoas que sabem e não se importam. E existem pessoas que tentam de uma forma ou de outra conduzir a sua vida em relação a fazer coisas boas para a humanidade. Cada anjo desse tem um dia da semana, tem um horário, tem uma cor, tem um salmo. E nós não temos apenas um anjo. Isso também muitas pessoas não sabem. Nós temos sim aquele anjo do nosso dia, que é o nosso guardião, como se fosse um padrinho nosso aqui na Terra. No momento que ele nos segue desde o momento que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, até nós nascermos, e seguem com nós até hoje, até o nosso desencarne. Mas nós também temos um anjo do horário, porque além do nosso anjo estar presente na nossa vida, naquele horário que a gente nasceu, também temos um anjo. O anjo que estava junto conosco naquele horário do nosso primeiro suspiro. Eu pergunto, mas como assim? Por exemplo, eu nasci no dia 5 de janeiro, certo? A 1h, às 13h45, não, 13h55, se eu não me engano. O meu anjo, o meu dia, não é esse horário. Naquele horário é um outro anjo, e aquele anjo estava comigo na hora do meu nascimento. Conseguem perceber? Porque nem sempre o seu anjo, claro que acontece. Alguém nascido no dia 5 de janeiro nasceu no horário do seu anjo. Mas por que isso? Porque o nosso anjo, ele está 20 minutos todos os dias ao nosso lado. Não que ele não nos escute, não que eles não estejam nos protegendo durante o dia. Eles estão sim, eles estão com nós. Claro que não grudado com nós o tempo inteiro, né? Mas ele tá ali, ele tá nos vendo, né? Ele sabe que a gente tá ali. Mas tem um horário do dia que o seu anjo da guarda, por 20 minutos, ele está do seu lado. Ele está com você. Então, é aqueles 20 minutos que você sente a presença do anjo ao seu lado. Então, assim, tem pessoas que rezam naquele horário porque sabe que o anjo da guarda está ali. Sabe que o anjo da guarda está escutando os pedidos. Então, isso é muito interessante. Tá bom? Então, o que a gente tira de tudo isso? Que
Se chegou aos 72 anjos, através dos cabalistas, que eles desmembraram o nome de Deus, Yahvé, segundo as letras e a numerologia da Cabala, e se chegaram aos 72 anjos e aos nomes dos 72 anjos. Os 72 anjos são divididos em categorias, são 9 categorias, tá bom? Cada categoria tem um príncipe regente e 8 anjos, que dão 72 anjos. Sobram-se 5 dias, cada anjo é responsável por 5 dias do ano. Só que se você somar, vai sobrar 5 dias. Esses 5 dias são datas específicas que são dos gênios da humanidade, que foram enviados da Terra. São pessoas especiais que têm esse dom de fazer alguma coisa boa pela humanidade, certo? Então isso é o mais importante que nós devemos saber. Nós temos 2 anjos, o anjo do nosso dia e o anjo do horário que nós nascemos. Cada anjo tem um dia, um horário, um salmo, uma cor. E durante 20 minutos do dia, o seu anjo da guarda está ali grudadinho do seu lado, escutando tudo que você tem a falar para ele. Então isso é o principal que nós devemos saber sobre os anjos, tá certo? Aí eu vou fazer depois um vídeo falando de cada categoria, dos querubins, né, até os anjos. Vou falar as principais características, quais são os anjos daquela categoria, tá bom? E assim, tudo isso que eu falo aqui é baseado nos livros da Mônica Bonfiglio, que é uma angióloga. Ela estuda anos e anos e anos sobre os anjos e é muito interessante. Ela escreveu best-sellers falando sobre os anjos. Ela entende muito, é uma pessoa muito reconhecida e respeitada. Então, todas essas informações é a partir do estudo dos livros dela, que eu gosto bastante, tá bom? Então, assim, se alguém quiser saber qual é o meu anjo, manda mensagem para mim que eu falo, seu anjo é tal, seu salmo é tal, a cor do seu anjo é tal. Manda mensagem para mim que eu falo com todo prazer, sem problema algum, tá bom? Então, vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Ao longo do tempo eu vou gravar esses vídeos sobre os anjos ainda, para vocês conhecerem um pouco mais, porque é super interessante, né? É uma energia que está sempre... É como se eles são enviados de Deus, né? Eles são, como se a gente fala, podemos falar que eles são o exército de Deus, tá certo? Eles se comunicam diretamente com ele. E isso é muito legal, não é mesmo? Então, um grande abraço fraterno a todos vocês. Namastê. Gratidão.